Shalom, shalom, eu sou a apóstola Glícia, estou aqui para contar mais uma parte do meu testemunho. Dessa vez eu quero falar como Deus reverteu o meu quadro de infertilidade. Isso mesmo. De que maneira eu me tornei mãe de 3 bênçãos do Senhor, mesmo com o diagnóstico médico dizendo que era impossível. Se você conhece alguma mulher que está passando por isso, alguma mulher que está tentando há anos gerar um filho e quem sabe já até desistiu porque tudo diz que não, eu quero te convidar a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. De que maneira? Envia esse vídeo para essa mulher, envia esse vídeo para esse casal, compartilha esse vídeo com alguém, né? Deixa aqui seu comentário. Se ainda não segue o nosso canal, corre para seguir o nosso canal para você estar acompanhando todas as etapas do meu testemunho, porque eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muito a sua fé e a fé de alguém que você conhece. Então vamos lá. A minha história de infertilidade, ela começou, eu tinha 18 anos de idade, né? E eu tinha acabado de me casar e apesar de já estar morando junto há mais de 4 anos, né, com o meu atual esposo, eu tinha recentemente tido um encontro com Deus. E eu quis oficializar, quisemos sair daquele quadro, né, que nós estávamos vivendo amaziados, e decidimos oficializar o nosso casamento. Então, o nosso casamento ocorreu em 2006, foi uma bênção do Senhor, você pode acompanhar esse testemunho, não é? Numa outra postagem. E como todo casal, né, recém-casado, nós decidimos curtir o nosso casamento, aproveitar o máximo do nosso casamento, e assim fizemos por média de uns 4 anos. Depois que 4 anos se passaram, nós estávamos mais amadurecidos, né, já não éramos tão jovenzinhos, e decidimos que era tempo da nossa família aumentar, ou seja, da gente ter um filho. Apesar que eu, na minha adolescência e no início de juventude, por diversas vezes havia declarado que eu não gostaria de ser mãe. Devido ao quadro que eu havia vivido, que eu havia sofrido, visto a minha mãe, né, padecer junto comigo e com meus 4 irmãos. Então, assim, eu tinha determinado para mim que eu não gostaria de ser mãe, para que eu nunca viesse a passar por aquilo que a minha mãe passou e nem colocar filhos no mundo para que esses filhos passassem. Então, assim, as minhas dores do passado determinavam as minhas palavras, e essas palavras persuadiram nas cortes celestiais. De que forma? Quando então passou-se 4 anos que estávamos casados, como eu disse, era hora de ter um bebê. Então o que eu fiz? Eu procurei os médicos, sempre fui muito organizadinha com isso, fui fazer um check-up, ver de que maneira eu poderia estar tendo uma gestação saudável, qual vitamina, o que comer, o que fazer para que eu pudesse engravidar e ter um bebê tranquilo, de forma saudável. Então a minha ginecologista, né, passou todos os exames que são necessários, né, para uma mulher que está pré-tentante, né? E enfim. E quando eu recebi o primeiro exame que foi feito, ela me chamou para conversar e disse: Glícia, nós temos um problema. A sua saúde, ela está muito fragilizada. E eu disse assim: como pode estar fragilizada? Porque eu não sinto nada, né? Aí ela disse: isso eu também quero saber por quê. Por isso eu vou passar você para uma infectologista e vou pedir auxílio de um grupo de acadêmicos que eu conheço, né, de doutores que dão aula junto para outros alunos que são da minha turma, né, que foram da minha turma em São Paulo, para que a gente estude o seu quadro. E eu ali desesperada, gente, que quadro é esse afinal? E ela me disse que eu era portadora do vírus HVC. Para quem conhece o HVC, é a hepatite C, que até então não havia cura, né? Há 2 anos, eu acho, acredito, que foi desenvolvido, né, sorologia para a hepatite C. Mas até então muitas pessoas morriam com hepatite C, porque todos sabemos que a hepatite C é um vírus que agride, né, poderosamente o fígado, causando cirrose, câncer de fígado, aquela doença chamada como barriga d'água, né? Então é uma doença que atingiu o fígado, acabou, né? Fígado nós sabemos que é um órgão vital, e muitas das vezes muito complicado se fazer um tratamento na área, né, de fígado.
Então ela me passou qual era o meu quadro. E o meu quadro era que a minha carga viral, ela era tão grande que era impossível o meu fígado ainda não estar completamente destruído. E assim, pra mim foi um choque, né, de realidade. Eu me sentia bem, eu não me sentia mal, né, nenhum mal-estar. E eu falei, doutora, talvez houve algum engano, porque não tem condições de eu estar assim. Ela disse, olha, nós vamos repetir esse exame, tá? Aqui é a amostra repetida e confirmada, mas nós vamos repetir esse exame e eu vou pedir também esse de carga viral pra gente saber exatamente como ele está. E foi aí que foram pedidos exames mais específicos. E veio a bomba. Realmente, eu era portadora de HVC, uma doença que já estava instalada no meu organismo há muito tempo, e eu tinha uma carga viral muito, mas muito multiplicada. E era impossível eu ter ainda o meu fígado preservado. Então ela pediu uma biópsia do fígado, e me disse, de muito bom som, que eu deixasse esses planos de ser mãe, pelo menos de lado, até que eu tivesse contato com a infectologista e ela me explicasse como tudo isso funciona. Então assim, gente, meu chão abriu, né? Porque eu era jovem, eu estava cheia de saúde, no meu entender, só que os exames diziam que eu estava condenada pela medicina, né? E que não havia possibilidade de realizar meus sonhos. Então ela disse que a infectologista me explicaria melhor, mas que o meu fígado não teria condições de metabolizar uma gestação. Então eu colocaria a minha vida em risco se eu tentasse engravidar. A princípio me deu só essas informações e me conduziu para a consulta com a amiga dela, com a professora dela, que iria me tratar. Então esse dia da consulta chegou, mas eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu saí daquele consultório indo embora para minha casa. Eu disse, meu Deus, agora que eu te encontrei, agora que eu tô vivendo o melhor tempo da minha vida, esse quadro de infertilidade, eu lembro que era ali na Praia do Suá, a clínica, né, do meu plano. Quando eu voltei assim, não tem como você tá pisando no chão, flutuando, que você não tá ali. E eu vim assim, meu Deus, como eu tô vivendo isso? Como eu vou contar isso pro meu esposo, né? Que eu tenho uma doença terminal. Era essa a situação que ela quis dizer pra mim, sem... Assim, ela foi bem direta, mas bem sensível, sabe? E me passou primeiro para conversar com a infectologista, que ela iria me contar mais detalhadamente sobre a enfermidade. Marcamos a consulta para daqui a 45 dias, foram os 45 dias mais desesperadores da minha vida, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu cheguei até o consultório, que eu fui levada a uma recepção, eu encontrei várias pessoas sentadas na recepção com a mesma enfermidade. E umas pessoas estavam muito magras, né? Assim, se você já viu uma pessoa com hepatite, né? Ela fica amarelada, então ela estava muito amarela, olhos amarelos, a barriga muito grande, pessoas na fase terminal do câncer. E quando eu entrei, elas olharam para mim, eu olhei para elas e eu disse, meu Deus, não é esse o meu final, né? E eu falei com Deus na hora, não é? Misericórdia de mim. E me sentei naquela recepção, enfim. Quando chegou a minha vez de ser atendida, eu entrei na sala e haviam 4 médicas, todas especializadas no quadro de HVC, né? Nesses quadros de doenças virais. Se você não sabe, HVC é um tratamento. O tratamento para HVC era um diagnóstico assim, que o tratamento era um tratamento muito superficial, porque ainda não havia cura, mas eles tentavam fazer com que você prolongasse mais seus dias de vida. HIV é a mesma coisa, e todas as doenças, né, de cargas virais muito altas, elas têm coquetel de medicação que você vai tomando para tentar prolongar seu tempo de vida. E quando eu entrei ali, eles me explicaram sobre esse coquetel, que eu faria parte de um programa do governo, cujo eu iria receber essa medicação de forma gratuita, para tentar me dar mais alguns anos de vida. E eu me lembro que eu só perguntei para ela, quantos? E ela me disse assim, olha, pelo resultado dos seus exames que saíram, eu me lembro que nem tinha chegado nas minhas mãos, já tinha ido direto para ela esses exames. Ela abriu o computador e disse, você está na fase terminal, não tem mais como a gente reverter o quadro. E eu disse, o que é fase terminal? Eu vou morrer? Ela falou assim, sim. Não tem volta,
porque o seu fígado já deve estar se desmanchando a essa altura. E eu disse, como eu não sinto nada? Ela falou, é isso que nós estamos aqui para tentar entender, porque você não sente nada. Então, por aí eu já entendi. Eu estava vivendo um milagre. Dali eu vi a mão de Deus. Eu falei, o meu final não seria igual aquelas pessoas que eu vi ali fora. Ela falou, não era nem para você estar aqui. O quadro viral deles é muito menor que o seu. E eu disse assim, o que eu faço? Elas falaram, você vai começar o coquetel de tratamento. Ele vai te dar um pouco mais de tempo de vida. Porém, a gente quer deixar você muito ciente de que você não ultrapassa os 35 anos de vida. Então eu estava ali com 19, 20, 21, 22 para 23 anos. E eu recebi um diagnóstico praticamente que eu não tinha mais 10 anos de vida. E eu disse, isso não pode ser verdade. E elas falaram, é verdade e a gente quer que você se prepare. Porque no seu quadro, como não apresentou sintomas até agora, então não é algo que vai se desenvolver apresentando sintoma. Vai ser algo de imediato a qualquer momento. E eu falei pra ela, meu Deus, mas não tem como, eu nunca fiquei nesse estado. E elas falaram, a gente tá tentando entender por quê. É como se o seu corpo tivesse uma certa resistência aos sintomas. O que não... impediu o vírus de se alastrar. E ela me mostrou o exame de carga viral, inclusive eu tenho aqui eles, né? Desde o primeiro exame. E me mostrou a multiplicação que estava muito alta, irreversível e aquela coisa toda. E eu disse assim, e agora? Eu estava tentando engravidar. E aí a infectologista me explicou que eu não poderia engravidar primeiramente. O meu fígado estava num estado, né, de decomposição, vamos dizer assim. Ele não metabolizaria os hormônios de uma gravidez e eu entraria, né, em choque com os hormônios e poderia morrer a qualquer momento. E caso eu conseguisse a evolução de uma gestação, o meu filho não teria como ser poupado, porque ainda não existia uma forma, na hora do parto, de fazer com que a criança não fosse contaminada, como tem com HIV. Com HVC ainda não haviam criado métodos, ainda não haviam criado nenhum tipo de proteção. Então meu filho já nasceria com o vírus, né, com a sorologia, e até 10 anos de vida poderia desenvolver um câncer de fígado. Então assim, eles foram muito objetivos, que eu precisava cuidar da minha saúde e não pensar em engravidar, porque eu botaria, seria assim, egoísmo da minha parte, tentar gerar um filho para realizar os meus sonhos e botar uma criança doente, né, desde o ventre. Então eu recebi todo o diagnóstico médico, os papéis para iniciar os coquetéis, né, dos remédios que o SUS gratuitamente iria me fornecer. E os meus exames ginecológicos foram levados para ela e ela disse que eu tinha um quadro de infertilidade porque eu não ovulava de forma nenhuma devido ao metabolismo dos hormônios. O fígado não estava legal, não metabolizava bem, ok? E aí por esse motivo eu não ovulava, simples assim. Então assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu saindo da sala com um monte de papel na mão que eu deveria procurar, né? A especialidade que tem aqui no estado, né? Todo mundo sabe onde é, de doenças dessa área, trata-se juntamente com as doenças sexualmente transmissíveis. E eu deveria procurar para começar o tratamento e simplesmente esquecer a possibilidade de ser mãe. Como eu adquiri esse vírus? Isso foi, né, perguntado e estudado, porque eu tinha ele há muito tempo. A carga viral estava muito alta, porque eu tinha muito tempo. E aí me perguntaram se eu tomei transfusão de sangue ou alguma coisa assim, porque, né, é uma doença que pode ser transferida dessa forma. E sim, eu havia tomado uma transfusão de sangue aos 11 anos de idade, quando eu tive uma enfermidade no estômago, né? Fui desenganada pelos médicos, passei mais de 6 meses internada. Hoje é diagnosticado como câncer, mas na época não existia ainda essa palavra câncer. Muitas pessoas achavam que eu tinha AIDS, pelo quadro que eu me encontrava, de muito debilitada, muito abaixo do peso, meus cabelos caíram, sabe? Então assim, eu tinha um quadro de enfermidade desde muito nova. Desde que nasci, a minha mãe contava que a minha vida passava assim, por um fio.
Então, tudo que eu me lembro de infância é de hospital, é de internação, é de hospital, e inclusive de quando eu tomei esse sangue, porque eu já tinha 11 anos de idade. E eu me lembro que é tomar uma bolsa de sangue até hoje, porque a sensação é horrível, né? E eu contei pra eles que sim, havia tomado uma transfusão de sangue no Hospital Jesus Menino, em Vitória, e eu não sabia explicar qual era a enfermidade exata, mas era algo que eu tinha no estômago e que eu tinha sido desenganada pelos médicos, mandado para casa, né? Os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. Depois de 7 meses eu evacuava sangue o tempo todo e eu só me alimentava por soro, né? Por isso eu desnutri muito, perdi muito peso, perdi cabelo, perdi tudo, porque já não tinha mais o que ser feito por mim. Quando me levaram para casa, na verdade, para aguardar, né, que chegasse o meu dia. Isso eu conto numa outra parte do testemunho, tá bom? E aí o que acontece? Expliquei aos médicos, eles disseram que realmente naquela época não havia exames para detectar, né, o HVC. Então muita gente foi contaminada naquela época com a transfusão de sangue, que ainda não eram tão detalhadas quanto hoje, e que essas pessoas já nem estavam ali mais. E poucos eram os casos de pessoas que o quadro viral era tão grande que a pessoa ainda estava viva, mas sem sintomas era praticamente impossível. Então eu fui praticamente estudada por essa equipe médica lá de São Paulo para tentar entender, porque eu não apresentava sintomas. O meu corpo tinha criado como se fosse uma barreira contra os sintomas. Então o meu fígado estava se desfazendo, mas eu criava barreiras contra os sintomas. E hoje eu sei que é a mão de Deus, óbvio, né? Então, enfim, eu saí dali com um diagnóstico de morte, de máximo de 10 anos de vida e de que eu nunca poderia ser mãe. Primeiro, que o meu corpo não metabolizaria uma gravidez, segundo, que eu não fecundava. Então eu fui pra casa, né, não fecundava não ovulava, né? Então eu fui pra casa, contei pro meu esposo, ele ficou assim meio sem entender também, a gente ficou assim, tudo pra gente era muito surpresa. E eu decidi procurar outros médicos para ter uma segunda opinião, né? Eu não queria acreditar. E todas as vezes que os exames eram repetidos, dava a mesma coisa. Eu procurava médicos, assim, diferentes, a mesma coisa, né? Fui pro SUS. Foi quando eu, de fato, entendi. É real, eu tenho uma enfermidade. Eu não sabia que tinha, mas eu tenho uma enfermidade que ela está contabilizando meus dias. Então eu tomei uma decisão. Eu vou viver os dias que me restam para Jesus. Porque eu acabei de chegar na família. Acabei de ser salva. Deus realizou um sonho do meu coração. Me deu um marido maravilhoso. Deus estava provando a sua fidelidade em todo o tempo. E eu comecei a dizer, vou viver o restante dos meus dias para o Senhor. Se eu viver 10 anos, 5 anos ou 2 anos, não importa quanto tempo, será para a glória de Deus. Essa foi a decisão que eu tomei. E eu sei que foi o meu amigo Espírito Santo que me orientou a tomar essa decisão. Na época eu não tinha experiências assim com ele, mas hoje eu sei. E eu comecei então a buscar Jesus e prosseguir em conhecer Jesus e viver com Jesus e para Jesus os últimos dias que me restaram. Mas dentro do meu coração ficava assim, poxa, eu não vou poder deixar um filho, eu não vou poder gerar uma promessa. Eu durante tanto tempo disse que não queria e justamente quando eu falei que queria, talvez seja um castigo de Deus, né? Por eu ter dito tantas vezes que não queria. E aí começou a voz do acusador na minha mente, dizendo, você não profetizou sobre a sua própria vida, que você não ia ser mãe? Agora você vai ter que colher os frutos da sua própria profecia. Então aquilo me abalou a longo prazo, né? Na hora foi um choque, passou, resisti, mas passado alguns meses eu fui decaindo, entrando debaixo de uma tristeza profunda. Não podia contar para qualquer pessoa que eu tinha essa enfermidade, porque é uma enfermidade que também é transmissível sexualmente, então as pessoas têm um pouco assim, né, de receio com isso, e ela também é transferida, né? É uma enfermidade transferível, então eu tinha que manter o máximo de cuidado possível, inclusive me preservando e não comentando com ninguém. Passei a ter meus acessórios separados, tudo meu era separado, até do meu esposo, e eu e ele decidimos encarar esse tempo tão difícil da minha vida, e eu vou continuar contando um pouquinho mais no próximo vídeo.